Mudamos para o slide 16 agora. O resultado operacional evoluiu 6,3 na comparação anual e o lucro líquido foi de 6,6 bilhões. A atividade de seguros cresceu 54,6 com relação ao ano passado, com boa evolução de prêmios e resultados financeiros. A margem com clientes cresceu 11,8, favorecida pelo crescimento da carteira. Nós vamos detalhar as linhas nos próximos slides. Antes de seguirmos, é importante destacar o comparativo da nossa operação em 2021 com 2019, período pré-pandemia, que está do lado direito das senhoras e dos senhores abaixo. Mesmo em ambientes completamente diferentes, como a pandemia no meio em 2020, tivemos crescimento de receita, ainda com restrições parciais de mobilidade no ano passado, e conseguimos reduzir despesas num ambiente de inflação alta, o que resultou em uma evolução de 9,6% do nosso resultado operacional. Passando para o slide 17 agora, que contém dados da conciliação do lucro gerencial e do lucro contábil. Olhando na coluna do consolidado anual, é possível visualizar que os ajustes são muito parecidos com os do ano anterior, exceto pela reclassificação e realização de instrumentos financeiros efetuados nesse trimestre, com um impacto extraordinário no resultado de 1,8 bilhão. Com isso, realinhamos parte da carteira de TVMs à nova realidade de taxas de juros que observamos no mercado. Lembrando que as taxas de juros subiram praticamente 900 pontos em 6, 7, 8 meses. Destacamos também a aquisição de provisão, a constituição de provisão de reestruturação no valor de 441 milhões líquidos de imposto, pois continuaremos em 2022 a fazer ajustes na nossa presença física com conversão de agências em unidades de negócio. Na página 18, destacamos o crescimento da nossa carteira de crédito. Em dezembro, o volume total ultrapassou 812 bilhões, um crescimento de 5,1 no TRI e 18,3 no ano, acima do teto do nosso guidance, que já tínhamos revisto para cima no último trimestre. Houve expressivo crescimento em todos os grupos e modalidades, com destaque para a expansão das operações com as PMEs, representando evolução de 24,5% no ano, e as pessoas físicas com aumento de 23,2%. A performance é reflexo da recuperação gradual dos negócios e flexibilização das restrições referentes à pandemia. Como já destacamos no início, cartões e veículos foram linhas com crescimento relevante, de 30,5% e 11,7% respectivamente. A carteira de financiamento imobiliário cresceu 23,4% no comparativo anual e o volume de operações de pessoas físicas cresceu 31,2%. Batemos recorde em 2021. A originação foi de 37 bilhões, 50,6% maior do que em 20, e a quantidade de unidades financiadas ultrapassou 125 mil moradias, número 48% maior que o ano anterior. Para 2022, a expectativa é de continuidade do crescimento dos empréstimos imobiliários, mas em menor proporção que 2020, por consequência natural da maior taxa de juros. No crédito rural, nós tivemos um expressivo crescimento de 40,6%, refletindo nosso apoio histórico ao agronegócio. Somos o líder entre os bancos privados nesse segmento, atuamos por meio de 14 plataformas regionais, que contam inclusive com engenheiros agrônomos de apoio aos nossos clientes. Distribuímos crédito, produtos e serviços que apoiam a modernização do setor e nesse ano estamos fazendo investimentos massivos para trazer um ecossistema totalmente digital para os nossos clientes, complementando a nossa atuação de forma mais ampla em uma parceria pioneira com um dos maiores players mundiais do setor de tecnologia. A perspectiva do crédito para 2022 é de crescimento de 2 dígitos, com a aceleração das linhas de maior spread, o que trará resultados para a melhora da margem financeira. No slide 19, falando das provisões, as despesas de PDD no ano totalizaram 15 bilhões, número 41,6 menor do que em 2020, quando houve um impacto do forte aumento de provisões que antecipava os efeitos da pandemia na inadimplência. O expressivo crescimento em operações de crédito de maior spread no quarto TRI de 21, como o cartão de crédito, o crédito pessoal e o capital de giro, impactou ligeiramente o montante de provisão do trimestre e a relação também despesa-PDD sobre a carteira. Mas trata-se de um colesterol bom, pois é advinda do crescimento da carteira. Ainda assim, o indicador manteve-se abaixo dos níveis históricos.
Permanecemos com o índice de cobertura do NPL acima de 90 dias em nível bastante confortável e acima do patamar pré-Covid em 261%. E se incluirmos toda a carteira renegociada, 111%. O indicador de cobertura acima de 90 dias, excluindo as operações 100% provisionadas, permaneceu estável. A nossa cobertura é a maior do mercado. Os dados de provisão devem continuar se ajustando ao longo dos próximos trimestres, com tendência natural do processo de normalização das condições de crédito. Mudando para o slide 20 agora, a carteira renegociada totalizou 28,6 bilhões. É importante destacar que os volumes seguem em queda na comparação com a carteira total. Esse indicador chegou a 4,7 no trimestre, já se aproximando do nível pré-pandemia. O volume de provisão é de 62,3%, isso representa 3,5 vezes a inadimplência observada, que segue em normalização, também aproximando dos níveis pré-pandemia. No slide 21, os índices de inadimplência continuam bem controlados, em patamares menores que no período pré-pandemia, em consequência da boa gestão da carteira, evolução dos modelos de crédito e jornadas de contratação e renegociação centradas no cliente. Em linha com as nossas expectativas, a inadimplência total acima de 90 dias subiu 20 bips. Os índices de pessoa física e PMS foram os mais impactados, absorvendo os reflexos da carteira renegociada mencionada no slide anterior. As despesas de PDD bruta no trimestre foi de 5,1 bilhões e representam 88% do NPL Creation, pois as operações da carteira renegociada, que se tornaram inadimplentes, já tinham um nível de provisão maior, necessitando, portanto, de um menor complemento. Finalmente, menciono que neste trimestre, tal como fizemos em trimestres anteriores, efetuamos a venda de carteiras não performadas e também ativas. Dentro da lógica do nosso processo de gestão de crédito, utilizamos desse mecanismo sempre que entendermos que há mais criação de valor na venda do que direcionar esforços das nossas equipes para cobrar operações atrasadas. No slide 22, a margem financeira total apresentou forte crescimento no trimestre, com um aumento de 8%. No acumulado do ano, a evolução foi de 1,3%. O crescimento da margem com clientes no ano alcançou 6,5%, superando o topo do guidance, por efeito do maior volume médio das operações, melhores spreads e mix de produtos. A recomposição dos spreads a partir do terceiro TRI de 2021 foi de grande importância para compensar parte da variação negativa do primeiro semestre de 2021 e continuará significativa nos próximos períodos. A redução da margem com o mercado, que em 2020 teve resultado recorde, deve ser o impacto do aumento do CDI nas posições de ALM, parcialmente compensada pelo maior resultado de capital de giro próprio. No slide 23, as receitas de prestação de serviço superaram a marca de 8,8 bilhões no TRI, o maior resultado da série histórica. No ano, o montante foi de 34 bilhões, crescimento de 4,1%, acima do centro do guidance. O volume transacionado em nossos cartões de crédito nesse trimestre, mais uma vez teve ótimo desempenho, ultrapassando 66 bilhões, superando até mesmo o período pré-pandemia. Esse crescimento permitiu a evolução dessa linha na ordem de 10%, seja no comparativo trimestral ou anual. O incremento de 0,7% no acumulado do ano para a linha de receitas de conta corrente relaciona-se ao crescimento da nossa base de clientes correntistas em 1,8 milhão em 12 meses, aliado ao maior volume de negócios dos correspondentes bancários, dada a reabertura do comércio em geral. Esses movimentos compensaram as perdas de receita com o PIX. No lado direito do slide, destacamos a quantidade total de clientes, que chegou a 74,1 milhões de clientes, e a de correntistas do Bradesco, que atingiu 32,6 milhões, sem incluir o Next to Bits nesse número de contas correntes. Em receitas com operações de crédito, o crescimento anual foi de 3,9% e está relacionado à expansão da carteira. As linhas de administração de consórcio, serviços de custódia, corretagens e assessoria financeira contribuíram de forma expressiva para o crescimento anual de FIIs, embora tenham apresentado retração no trimestre pela menor quantidade de dias. Indo para o slide 24 para falar de despesas operacionais, mesmo em um cenário de inflação elevada, com IPCA maior do que 10% e GPM ao redor de 18%,
e ainda um acordo coletivo de 11%, as despesas operacionais totais apresentaram um aumento de apenas 1,1%, como demonstração da gestão eficiente de custos. Em despesas de pessoal, a alta de 6% no ano decorre da maior provisão para participação nos resultados e do acordo coletivo a partir de setembro. Na linha de despesas administrativas, a evolução do uso de canais digitais e otimização da nossa presença física e processos também compensaram a pressão por maiores gastos pelo aumento dos custos com a correção dos contratos e também com tecnologia e os investimentos que continuaremos a fazer nos nossos negócios em early stage, como a aquisição de clientes, investimentos em tecnologia do Next e do Bits. No acumulado do ano, a alta foi de 1,3%. A linha de outras receitas e despesas tem a sua variação explicada principalmente pela movimentação da provisão complementar de seguros. Teremos em 2022 redução do número de agências e crescimento da quantidade de unidades de negócio.